Eu falo que a embalagem é a sua fachada entrando dentro da casa do cliente. Uau. E aí eu acho que a gente tem que ter mais respeito ainda, porque ele tá levando a nossa marca pra dentro da casa dele pra Sim. jantar junto com a família dele. A pessoa é pequena, ela tá só preocupada com vender. Eu falo, cara, isso aí é igual cultura. Se você não estabelece uma boa cultura pra sua empresa, quando a sua empresa tem 50, 100 funcionários, você se perde, você vira refém da sua própria operação. Quando a gente vai olhar para custo, é a mesma coisa. Não adianta, quando crescer, falar, quando crescer eu resolvo. Quando crescer, você vai ter criado um problema pro seu negócio. Não tenham pressa. No final do dia, vocês conseguem usar ser pequeno a favor de vocês. Se você é pequeno e não consegue personalizar a embalagem, entre uma gráfica rápida, personaliza 1000 folders contando a sua história. Toca onde grandes redes não conseguem tocar. Manda recado à mão. Eu escuto de restaurante pequeno, eu não tenho tempo. Eu falo, quantos pedidos você faz uma noite? 40. Eu falo, cara, você não tem tempo de escrever, deixar o post-it pronto antes. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um parceiraço, meu amigo Rafinha Soares. Rafa, seja bem-vindo, amigo. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Já vou começar quebrando o protocolo. Para mim, independente de como e onde eu estivesse, era uma missão inadiável participar aqui do podcast. Quero deixar bem explícito aqui que se hoje o Falando de Delivery existe é porque lá atrás, quando eu nem pensava em ter podcast, você aceitou fazer uma live comigo e sempre foi o pioneiro em educação para esse segmento de delivery, de restaurante, de gastronomia. Então, sou fã do seu trabalho e sempre vou ser grato por você ter aceitado fazer aquela live lá atrás comigo. Espero sempre honrar essa crença que você teve em, pô, vamos fazer a live, vamos fazer acontecer. É recíproco, amigo. Você tá fazendo um baita trabalho. Eu também te agradeço demais por estar aqui hoje, te admiro demais, você tá voando lá com esse podcast que nos ajuda tanto no mercado de delivery. Pra galera que ainda não te conhece, se apresenta aí pra galera te conhecer, cara. Legal. Marcelo, sou um jovem de 31 anos, pai do Rafael e do Theo, marido da Érica, sou casado há 13 anos. No mercado de delivery, as pessoas sempre perguntam, cara, você tem um restaurante, você é desse segmento? E eu falo, não sei nem fritar um ovo. E é verdade, né? Minha esposa é prova disso. O que eu sempre falo procura nos meus conteúdos, se você vê eu falando alguma coisa que não faça sentido, me manda uma mensagem que eu vou me retratar com você e vou corrigir. Mas, graças a Deus, a gente tem uma trajetória dentro do mercado de food service hoje já de 9 anos. Primeiro, através da PDV Print Embalagens, uma empresa onde eu entrei como ajudante geral. De ajudante geral, passei a ser gestor de e-commerce, gestor de vendas, diretor de marketing, até que em 2021... a gente percebe que o nosso mercado ele tem dois problemas quando a gente fala de embalagem. Primeiro que empresa de embalagem, alguns donos ficam até um pouquinho chateados comigo, mas embalagem é papel e tinta, né? É muito difícil você se diferenciar em uma embalagem. Então a gente tinha muitos entrantes na pandemia querendo fazer embalagem para comida e eu precisava me diferenciar. Mas o maior fator de eu ter entrado a fundo no universo do food delivery foi porque a gente perdia muito cliente de embalagem, não para concorrência e sim para falência. Então eu colocava meu time comercial para ligar para restaurante que não estava comprando embalagem comigo, para descobrir de onde ele estava comprando. E a maior resposta é que ou eu tinha fechado as portas ou o movimento tinha caído muito. Então nós percebemos que tinha um espaço para ser preenchido no mercado de educação, porque o segmento era muito novo, com uma demanda muito grande de pessoas que tinham perdido o emprego e começado a operar delivery, e no final do dia eu queria aumentar meu LTV. Então a gente juntou a estratégia de negócio com um pouco do propósito de devolver para o mercado, e aí funda o Falando de Delivery, que hoje é um podcast totalmente focado no mercado de food delivery, hoje já com mais de 100 episódios, 4 anos e 10 temporadas, que virou quase que um movimento, né? Então, eu não atuo na parte de educação em consultoria, mentoria. Eu acho que tem gente muito melhor que eu, como você, para fazer isso. Mas eu falo que nós queremos ser um guia, uma luz vermelha. Então, a pessoa assiste um podcast, acende a luz e fala, pô, preciso melhorar nisso aqui. E aí, procura algum especialista. Com muita humildade, o Rafa já foi uma aula aqui pra gente. Essa é a verdade. Quando ele fala que ele não entende, que ele não é dono, é um dos caras aí mais antenados do mercado, que tem maior acesso no mercado, um cara muito querido por todo mundo que trabalha no food service do Brasil e tem um vasto conhecimento.
Rafa, casou cedo, hein, cara? Casei. Eu tive uma trajetória, baguncei muito na minha adolescência. Falo que minha adolescência me preparou. Só que aí, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu conheci minha esposa, ela era minha supervisora. Uhum. E aí eu já tava querendo sossegar, sair um pouquinho do mundo do carnaval, das escolas de samba, que foi um mundo que eu vivi bastante. Uhum. E aí eu falei, bom, chegou na hora, como as pessoas falam, de amarrar meu jegue aqui. Que maravilha! Casar cedo é algo muito bom, porque aí você tem tempo para pensar em construção, no que realmente importa. Papai de 2 filhos aí, Sim, né? A gente que tava batendo um papo aqui agora sobre o quanto é prazeroso, o quanto é gratificante ser papai, né? Exato. Tem o Theo de 4 anos e o Rafael que acabou de completar 7 anos. E, cara, eu falo que meus filhos, eles são o X no botão não, que eu não posso desistir. Né? Então, quando você tá sozinho, você toma mais risco, isso Verdade. ajuda para empreender, Sim. mas é muito mais fácil você largar. Você fala, Verdade. deixa para lá, eu vivo de qualquer jeito, se minha vida não mudar, não tem problema. Agora, quando nós temos uma família que depende muito da gente, a gente fala, cara, não, eu não posso desistir e eu não quero diminuir o padrão de vida dos meus filhos. Então, eu vou trabalhar mais, vou me esforçar mais, e eu falo que eles que engajam no final do dia essa luta que eu tenho diariamente. Que legal, cara. E um moleque novo, 31 anos, e quanta coisa você já fez aí nessa trajetória, eu tenho certeza que é só o início, né? Amém. Garoto, olha só. Vamos falar sobre uma coisa que a gente estava trocando uma ideia aqui antes da gente começar a gravar, e eu quero trazer aqui para o ar, para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast no YouTube, para as pessoas que estão no Spotify. Inclusive, se você está no YouTube, já curte aqui esse podcast, já assina o nosso canal para assistir outros podcasts como esse. E se você está no Spotify, não esqueça de dar a classificação lá, se você acha que esse podcast é 5 estrelas. Rafa, a gente teve uma mudança brutal, na minha opinião, no delivery nos últimos 5 anos, né? A gente teve pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Como é que você enxerga esse mercado? Como é que você enxerga essa mudança? O que você pode trazer para a gente desses últimos 5 anos? Legal. Marana, eu percebia que no passado o delivery ele era nada mais, nada menos do que o puxadinho do restaurante. Verdade. Era quase que o WhatsApp para o vendedor de loja física. Quando der tempo eu olho ali, eu dou uma atenção para aquilo. Eu percebo pelas embalagens. A gente já tinha solução de embalagem para consumo imediato e para delivery. Sim. Quando o vendedor queria vender a de delivery, falou: não, cara, se vier no delivery, eu embrulho aqui junto com um papel celofane, com, sabe, um papel filme e mando. Então não existia preocupação. Concordo. E aí, o delivery ainda era muito conhecido principalmente pela pizza. O hambúrguer já tinha um pouco de ascensão, mas, cara, produtos como pastel era quase inimaginável. Era raro você ver isso no delivery. Sim. Vem pandemia e o delivery se torna, no final do dia, um criador de empresas, né? E eu falo que isso muito ao lado dos marketplaces e ao seu trabalho de educação. Mas a barreira de entrada se torna muito baixa. Sim. Porque a pessoa da cozinha de casa conseguia entrar no delivery e concorrer com grandes players. Você tinha uma plataforma para você conseguir cadastrar ali e já sair vendendo, de certa forma, para ter condições de vender, que era o iFood, a principal plataforma da época. E você tinha conteúdos como o seu, de educação, até antes mesmo do Falando de Delivery surgir, para guiar o cara e falar, ó, vai por aqui que você tem uma luz no seu caminho. Só que como todo mercado que tem uma barreira de entrada baixa, entrou muita gente e quebrou muita gente. Eu falo que de 2023 para cá, a gente vive a separação do joio e do trigo, né? Dos homens e dos meninos. Então, muita gente entrou no delivery como renda extra. Falando, cara, pandemia, o delivery tá bombando, então eu vou colocar no iFood que vai vender sozinho. Ou pessoas que, de fato, estavam ali pela necessidade, mas não tinham virado a chave do que era, de fato, empreender. Né? Elas já estavam ali sabendo que elas iam ficar por pouco tempo até conseguir um emprego. E aí a gente vive hoje, na minha opinião, um delivery, não posso falar que maduro, mas vamos dizer adolescente. Que as pessoas já têm consciência da responsabilidade, que elas já entendem que não é só ter um produto bom, que elas olham para a gestão. Veja bem, em 2020... quando eu começo a fazer algumas lives, cara, era muito difícil ter aceitação quando eu ia falar de gestão de pessoas. As pessoas queriam escutar, ou era um hack para vender mais, mas além disso, era, cara, qual que é a receita mágica do produto de alguém que vende muito? Sim. Não entendiam que a precificação é tão importante quanto o produto, que a entrega é tão importante quanto o produto, e o principal, a gestão disso tudo, né? Eu tive em 2014 uma tentativa de uma empresa com a minha esposa,
a gente quebrou, eu era bem novo. E o principal motivo, eu sempre trabalhei com vendas, sempre me dei muito bem com comunicação. E a gente tinha um produto ótimo da família dela. Sim. A gente quebrou literalmente porque a gente não tinha gestão. Não tinha preço, não tinha gestão de time, não tinha gestão de tempo e gestão de processos. E hoje eu vejo o dono de delivery muito mais antenado e entendendo que é isso que vai mudar o jogo dele se ele quiser continuar no mercado. Que legal isso que você falou. Olha só, eu vou voltar algumas casas, porque você falou algumas coisas muito relevantes, Rafa, e eu quero aprofundar nisso agora com você, porque eu quero escutar um pouco mais da sua opinião sobre isso. Meu pai começou no delivery, meu pai foi um dos primeiros operadores do Brasil de delivery, 1984. Nossa, antes do Osnir ainda. 1984, o Aldo esteve aqui com a gente trocou muito também. O Muito Aldo bom. é um fenômeno, né? Um grande abraço para o meu amigo Aldo Zerbinati. E Rafa, 1984, desde que eu me entendo por gente, então, eu vivencio o delivery. Quem começou atendendo o telefone da pizzaria foi o tio do meu pai. Então, era um negócio bem familiar, bem arcaico. Como você acabou de dizer, a embalagem, sabe como era? Era uma embalagem de papelãozão mesmo, Sim. grosso. A gente embalava com papel de pão e amarrava com barbante. Só que muitas vezes a gente pode pensar que isso foi em 84 e sim, mas até quase os anos 2000 era assim que a gente fazia também. E aí, ao longo desse processo que a gente viu, né? Eu fui um dos primeiros caras no Brasil a falarem a importância de colocar uma embalagem que valorize o seu produto. Eu comecei a falar sobre isso em 2018, quando as pessoas, de fato, não se importavam com isso, porque, afinal de contas, meu produto ele pode ser embalado de qualquer jeito. A gente ainda tem hoje muitas pessoas que negligenciam no delivery o tempo de entrega. Sim. Tempo de entrega, embalagem, no final das contas o cara me fala, Marani, mas meu produto é muito bom. A gente precisa entender que se tornou um mercado muito competitivo, como o que você trouxe agora, e é sobre isso que eu quero dizer, quero discutir aqui com você. Se tornou um mercado muito competitivo, com uma barreira de entrada muito grande. Sim. Afinal de contas, hoje, com o CPF, eu consigo cadastrar no iFood e consigo vender um hambúrguer que pode estar sendo feito no fogão da minha casa. Sem o mínimo de recurso. Sem o mínimo de recurso. E, inclusive, o mínimo de higiene, porque a vigilância sanitária não faz esse tipo de fiscalização. Exato. Hoje, o iFood diz que a competência de fiscalização não é dele, é da vigilância. É da vigilância. Então, o que a gente tem é um mercado que, na minha visão, vai ficar cada vez mais competitivo, um mercado que vai demandar profissionalização, porque hoje é um mercado muito amador. Exato. E o que eu vejo, e o que eu quero escutar a sua opinião cada vez mais, quando eu pego para analisar negócios 100% delivery, quando a gente pega, por exemplo, Dark Kitchen, Sim. Quando a gente vai olhar a margem de contribuição desse negócio, eu encontro margens de 15%, 17%, 20%. E aí, quando a gente vai analisar mais a fundo o negócio, fica muito claro que ele não é um negócio viável. E aí as pessoas trabalham muito com artifício de cupom, muito com artifício de taxa grátis, que são artifícios legais, importantes, para aumentar volume de vendas, mas ainda assim, se a gente não cuidar do outro lado, que é a gestão financeira, Sim. porque eu preciso de caixa para operar, eu preciso do fluxo, inclusive, eu preciso de margem para que eu consiga pagar os meus custos fixos e para que eu consiga ter lucro no final do mês. Quando eu tenho lucro no final do mês, eu consigo reinvestir no meu negócio, crescer o meu negócio, montar outras unidades e assim por diante. Mas muita gente não está conseguindo enxergar isso. Você concorda que existe um momento agora onde a gente passa por essas dificuldades e a maioria das pessoas não consegue enxergar isso? Sim. A precificação, na minha opinião, eu não tenho esse dado oficial, mas ele é o maior vilão dentro de uma operação, principalmente de delivery hoje. Um dado que chega a ser assustador. Quando eu monto o Favano de Delivery em 2021, o iFood tinha 299 mil restaurantes ativos na plataforma. Sim. Uma informação que eu tive no iFood no ano anterior foi que entram em média de 10 a 15 mil restaurantes na plataforma. A gente está em 2025 e o iFood não bateu ainda 300 mil restaurantes. Cara, desde 2021 eles estavam com 300, todo mês entra de 10 a 15, e em 2025 eles não bateram 400 restaurantes na plataforma. O que você tá falando é que saiu restaurante demais, né? Saiu muito restaurante. Se não consegue crescer é porque alguém tá saindo, e se tá saindo, provavelmente ele tá quebrando, né? Exato. E pra mim a precificação é o maior vilão nessa história, porque é um mercado que ele não entende a estratégia de cupom. Verdade. E aí
os dois extremos são negativos. Eu tenho o delivery que enche de cupom, não sabe o que tá fazendo, ele só quer ver o faturamento acontecendo. E eu tenho o cara que fala assim, não, eu não posso vender sem margem, e ele não tem uma mínima estratégia de atração, de reativação de clientes, de fidelização, e ele não usa nada de cupom. Sim. Fato é, a operação de delivery, ela é dura, a precificação tem que ser bem ajustada. Se a pessoa não fizer a ficha técnica correta, não cuidar do CMV, não olhar para desperdício, e eu acho que tem um ponto inclusive, aí... Inclusive o custo delivery também, né? O que custo... tá dentro da precificação, que é assim, se eu dou taxa grátis, esse frete me custa... Eu vou falar no meu caso, tá? Qual que é o meu custo de frete hoje? O último cálculo que eu fiz. R$9 é o preço de cada entrega que eu faço. É o que eu preciso desembolsar para pagar aquela entrega. Operação de delivery. Ainda se eu colocar, né? Tem pessoas que operam com moto própria, que é o nosso caso. A gente trabalha híbrido, são, sei lá, 20 motos próprias, e aí quando a gente precisa do terceirizado, a gente aperta o botão lá da entrega parceira do iFood. E aí eu tenho que pagar a IPVA, eu tenho que pagar troca de óleo, eu tenho que pagar pneu, eu tenho que pagar gasolina, eu tenho que pagar o salário do meu moto entregador. Então, tudo isso vem de um rateio do número de entregas que eu faço. E se eu estou entregando de graça, se eu estou dando a taxa de entrega, isso tem que sair do meu bolso ou do bolso do meu cliente. Exato. E aí, muitas vezes, para se tornar competitivo, o restaurante reduz o preço, ele não tem margem para pagar essa conta do custo delivery, porque além da logística, eu ainda pago plataforma, né, Rafa? Exato. E a plataforma é o tal dos 12%, mais a mensalidade. Isso se eu for só marketplace, se não full service. Exato. Então, eu pago 12%, eu pago a mensalidade, eu pago taxa de publicidade, eu pago cupom. No final, esses 12 se transformam em 20, 22, em alguns casos que a gente analisa lá, mais de 30%. Mais de 30%. Né? Exatamente. Exatamente, a gente vive hoje esse cenário, e eu percebo que tem muito restaurante que ele tá trocando figurinha. Que se ele pega um momento de crise e a demanda baixa, ele quebra. Sim. Esse cara ele não dura. E alguns indo para um setor de, eu tenho que ter mais culinárias na minha cozinha, que eu acredito sim, que não é nem mais tendência, já é realidade de você ter uma dark kitchen, aproveitar espaço ocioso. Só que eles também não entenderam que não adianta nada se eles não entenderem duas palavras, que é controle de custos e o principal, eficiência. Ele olha, acha que quem vai dar o lucro para ele é o cliente. Ou é o iFood em reduzir a taxa. Sim. Mas você vai ver o processo de compra do cara, Mariano, ele tá todo ferrado. É verdade. O cara compra Não tem processo de compra. O cara compra do fornecedor que é mais legal. Que o cara é amigo dele, porque é um amigo de infância. Ele não faz 3 cotações para poder entender qual que é a melhor negociação. Não desenvolve novos fornecedores, não testa novas marcas. E hoje o mercado, como você falou, que tá legal muito isso que competitivo. Você falou. Isso para não falar no resto, né, da cadeia, que você começou em compras, que é onde a gente deve começar a olhar para eficiência mesmo. Aí eu tenho recebimento de mercadoria, muitas vezes muitas pessoas se perdem ali porque não tem uma balança, porque não faz o processo corretamente, porque tem desvio de mercadoria. Exato. E ali, num próximo momento, eu tenho o beneficiamento dos meus insumos, o pré-preparo e etc. E aí aquela bundinha da calabresa que foi descartada e não foi aproveitada. A gente tem ali as aparas do filé mignon que também não foram aproveitados e assim por diante. E tudo isso vai para o lixo. Quando vai para o lixo, eu perco uma eficiência de custo. A minha margem vai embora. A minha margem vai embora. Só que esse é um custo invisível, né, Rafa? Exato. Porque o dono muitas vezes não está vendo o que está acontecendo. Ele não tem um rendimento. Depois ele não controla estoque. Então ele não conta o estoque semanalmente. Então ele não sabe o que está acontecendo. Não tendo controle de estoque, a gente vai para a ponta agora, que é custo delivery, que é logística, que é roteirização, entre outras coisas. E cada etapa dessa que a gente está trazendo, que a gente está fazendo aqui quase uma aula, o cara tá perdendo dinheiro em cada etapa dessa. Às vezes eu perco 2%, 3%, 2%, 3%, 2%, 3%. Se a margem de restaurante, na nossa metodologia, traz ali, em média, 14% de lucro para ser bom. Só que eu perdi 2 aqui, 2 ali, 2 aqui, 2 ali, no final, ou eu não tenho lucro, ou meu lucro é muito baixo, 4%, 5%, 6%, o que acaba tornando o custo da oportunidade muito alto, né? Que eu tenho muito risco, eu trabalho muito, Exato. No final das contas eu não tô vendo grana, né? Não faz sentido. Qualquer onda mais alta que vier, ele se afoga. É verdade. E quando você vai olhar para a ponta, Marani, eu percebo que essas coisas que a gente falou aqui,
elas não têm a ver com dinheiro. O dono do delivery, ele se questiona muito de não ser grande. Sim. Só, cara, você fazer um processo de compra bem feito não tem a ver com você ter mais Não dinheiro tem. para comprar o melhor equipamento. Tem a ver com você ter cuidado e entender a importância. Você fazer uma ficha técnica, a mesma coisa. Você controlar o recebimento de mercadoria, você olhar para o desperdício. Nada disso a gente tá falando em comprar o equipamento mais caro, o uniforme mais caro, a embalagem mais cara. A gente tá falando em cuidado com o próprio negócio. O Ayrton Verdade. Senna já falava que tem algumas coisas como comprometimento, cuidado, carinho, que isso você tem que fazer bem feito, independente do que você tenha na mão de recurso. E quando você vai olhar, quem não faz isso é o pequeno. Sim. E o pequeno, no final do dia, é duro de ouvir, mas ele tem mais tempo. Por mais que ele controle ali a operação, ele não tem um time tão grande, mas ele tem mais tempo porque ele tem pouco volume. E se esse cara não controla isso quando ele tem pouco volume, quando ele tem no alto, ele é um prédio que tá a risco de desmoronar. Ele não fez bem os pilares. Eu concordo. Então, a pessoa pequena, ela tá só preocupada com vender. Eu falo, cara, isso aí é igual cultura. Se você não estabelece uma boa cultura para sua empresa, quando a sua empresa tem 50, 100 funcionários, você se perde, você vira refém da sua própria operação. Quando a gente vai olhar para custo, é a mesma coisa. Não adianta, quando crescer, falar, quando crescer eu resolvo. Quando crescer, você vai ter criado um problema pro seu negócio. Então, esse momento, eu acredito que o mercado ele já entendeu que é importante. Sim. Eu acho que tem quase que um funil. Eles não tinham esse nível de consciência. Hoje, com a quantidade de conteúdo, de informação, o próprio mercado mesmo, saindo e entrando gente toda hora, as pessoas já entenderam que tem que olhar para isso. Acho que a barreira que tem que ser passada agora é da execução. Que no final do dia, eu acho que todo empresário ele vive uma fase que é muito difícil, que é sair de empreendedor e virar gestor. Né? Então ele começa ali empreendendo, cara, eu vou pegar o dinheiro, vou comprar isso, como que eu começo? O negócio tá rodando, então agora você precisa gerir sua empresa. E o delivery tá vivendo a fase do gestor agora, bem no início, pra gente conseguir profissionalizar mais ainda o mercado. A mensagem que você trouxe, que eu quero ressaltar, fazer um highlight aqui mesmo, quero deixar para as pessoas de uma forma mais profunda tem uma passagem, eu sou cristão, tem uma passagem bíblica que diz seja fiel no pouco e o muito lhe será acrescentado. Seja fiel no pouco e o muito lhe será acrescentado. Ou seja, se eu não consigo gerir bem uma operação com 2, 3, 4 funcionários, como é que eu vou gerir com 50? E aí, às vezes, as pessoas acham que é recurso, mas o recurso te traz responsabilidade e te traz complexidade. Exato. Se você tem dificuldade de comunicar com 5 pessoas, para comunicar com 50 é bem mais difícil. Se você tem dificuldade em fazer compra para um restaurante que faz um volume de 20 entregas por dia, para fazer 3.000 entregas em um dia, possivelmente você não vai ter competência para isso. Então, adorei isso que você falou, Rafa. Para mim faz muito sentido, e faz muito sentido porque é um conhecimento que dura há muitos milhares de anos, né? Rafa, vamos mudar aqui agora um pouquinho o foco. A gente podia usar esse podcast para falar só de delivery, mas eu tenho outras coisas legais para abordar. Quando a gente fala sobre embalagem, dependendo do meu momento, muita gente que está escutando esse podcast está começando, muita gente já tem 3, 4, 5, 10, 20 unidades. Olhando para a embalagem, como é que eu escolho a embalagem para o meu produto, na sua visão? E como é que eu negocio com os meus fornecedores a compra de embalagem, que é um insumo que tem uma alta recorrência, é um insumo indispensável para quem tem delivery. Inclusive, muita gente me pergunta se entra no CMV, e para delivery é óbvio que entra, né? Não tem jeito de eu fazer uma entrega sem considerar a embalagem. Então, ele é parte do meu produto. Então, como é que eu negocio? Qual a importância dessa embalagem? Fala disso um pouquinho, aproveitando aí a sua expertise. Legal. Marani, quanto você fica feliz quando um cliente vai no seu restaurante, para na fachada e tira foto dela? Muito, né? Muito. Quer dizer que eu acertei na fachada, quer dizer que agradou, chamou a atenção dele, né? Eu falo que a embalagem é a sua fachada entrando dentro da casa do cliente. Uau. E aí eu acho que a gente tem que ter mais respeito ainda, porque ele tá levando a nossa marca para dentro da casa dele para jantar junto com a família dele. O mercado de embalagem também foi um mercado que deu uma boa sacudida no período pós-pandemia, porque eu ainda tinha que responder muito a pergunta: para que eu vou gastar se eu tenho que jogar no lixo? Sim. Só que ao longo dos anos, eu precisava quebrar a objeção, sempre a meio vendas. A minha pergunta era: tá, realmente, você vai pagar por algo que vai pro lixo. Mas já que você vai pagar, por que você não paga bem feito? Por que você não explora tudo da embalagem? Então,
os dois extremos, para mim, são negativos. Quando a gente vai falar de embalagem, para mim, o cara que pensa que eu vou gastar um mínimo porque isso aqui vai pro lixo e não vai me acrescentar em nada, ele tá completamente errado. Só que eu vejo um movimento nos últimos anos de pessoas que acham que a embalagem só tem que ser bonita. Que também tá completamente errado. Ah, se a embalagem foi instagramável, se o cara tirar foto, serviu. E para mim, a embalagem, ela complementa vários pilares. Por isso, até a caixinha de custo dela é diferenciada. Então, o primeiro ponto para mim é transporte para alimento. A embalagem, ela tem que assegurar que o seu produto saia do ponto A e chegue até o ponto B sem que o produto caia, sem que o produto vaze, aconteça alguma coisa. O segundo qualidade básica, né? Qualidade básica. O segundo, que vai além do transporte, é a conservação. Sim. Todo mundo sabe o quão difícil é um produto chegar manter igual... temperatura, né? Igual, na verdade, cara, eu não vou falar impossível pra, né? Mas é quase impossível um produto do mesmo jeito que saiu do salão chegar na casa do cliente. Sim, Só que tem a embalagem que vai deixar com que o seu produto chegue 70% da originalidade e tem a embalagem que vai chegar 90%. Então, essa é a escolha de temperatura. E como que você faz essa escolha? Pega seu fornecedor de embalagem, pede pra ele te mandar umas amostras, coloca seu produto na bag do motoboy e pede pra ele rodar 25 minutos e voltar pro seu restaurante. Que legal isso. Galera, pega essa. Olha essa que o Rafael trouxe. Muita gente me pergunta isso. Marani, tal embalagem é legal, sim ou não? Mas, meu Deus, eu vou ter que pedir 1.000 embalagens, 2.000 embalagens para testar? Olha a sacada que o Rafa trouxe pra gente. Entra em contato com o fornecedor, troca uma ideia com ele, fala quais produtos você tem, pede indicação de embalagem, pede amostra de embalagem e faz um teste exatamente como vai funcionar depois que você comprar essa embalagem. Faz o produto normalmente, no mesmo padrão, do mesmo tamanho, coloca dentro dessa embalagem, coloca na bag do motoboy, pede ele para rodar 25 minutos e você mesmo abre esse produto, mede temperatura, olha para a aparência daquele produto, entre outras coisas que para você é relevante, né, Rafa? Exato. Golaço esse. Não deixa para testar com o cliente, até porque eu sou um perfil de cliente, por exemplo, que eu não deixo feedback negativo. Eu simplesmente não compro mais. A gente vive num mercado, principalmente quando a gente fala de São Paulo, que a gente tem muitas opções. Sim. E a sociedade tá com mais tempo do que dinheiro. Ou tá com mais dinheiro do que tempo. Então, eu não vou perder tempo acessando o restaurante, mandando uma mensagem no Instagram, falando pro cara, simplesmente no meu próximo pedido eu vou pedir de outro. É verdade. Em um mercado onde tem 100, 200 hamburguerias por região, ele vira o final da fila de uma fila de 200. Então, não deixa para testar isso com o seu cliente. Agora, aí a gente sai da caixinha de produto e a gente vai para a caixinha de marketing. Embalagem, para mim, ela é recorrência. Quando você faz uma embalagem muito legal, a ponto do seu cliente postar, a ponto do seu cliente guardar. Eu tenho embalagens que a pessoa tem dó de jogar fora e passa uma semana em cima do balcão da cozinha. Quando dá uma semana, a pessoa, putz, vamos pedir um delivery hoje? Sua embalagem ficou lá guardada. Tem a embalagem do marketing, porque se você for olhar, na maioria dos produtos no delivery, a pessoa ela tira a foto da caixinha, mas não tira a foto do produto. A pessoa recebe um hambúrguer, ela tirou a foto do saco craft com a caixa de hambúrguer. Da pizza, muitas pessoas tiram foto da caixa de pizza fechada. Então, o cara tá divulgando seu produto sem comer. Já teve delivery que eu pedi, postei, marquei. Quando eu fui comer, o produto era uma porcaria, eu não gostei, mas já tinha divulgado, já tinha postado. Então, ela entra nessa caixinha de marketing. Isso. E, por último, a caixinha de eficiência operacional, quando você consegue ter uma embalagem que, pô, às vezes ela tem um campo que você vai assinalar que o seu time vai dar um double check se o produto tá saindo certo. Às vezes, uma embalagem que a montagem dela é mais prática do que outra. E aí, poxa, essa embalagem é um pouco mais cara, tá? Mas peraí. A identidade visual dessa embalagem, ela proporciona uma experiência legal? O meu cliente vai ter vontade de tirar foto? Boa. Cara, essa embalagem conserva o meu produto? Eu fiz o teste com 2, qual conserva mais? Boa. Cara, essa embalagem, o cliente ele vai querer guardar, ele vai sentir que ele recebeu um presente, outro ponto positivo. E a montagem? Porque às vezes a embalagem tem tudo isso, mas ela atrasa a minha operação porque eu tenho que ficar encaixando um monte de coisa chata. E eu tenho volume. Pô, se eu tenho volume, faz sentido eu ter uma embalagem de montagem automática. Não, ela é muito mais cara e eu não tenho volume. Eu posso iniciar a operação um pouquinho antes e fazer o preparo. Então, essa, para mim, é a forma de olhar a embalagem como um todo para a gente conseguir ter uma boa atração dentro de um delivery. Não é só precisa transportar e nem é só precisa ser bonita. Eu acho que é um conjunto, porque vocês vão ter que gastar com isso no final do dia. Gostando ou não, o cara não vai colocar um arroz e feijão na bag do motoboy e vai colocar no prato do cliente. Então, já que você vai usar, que use da melhor forma. E aí, erros que eu percebo em negociação com fornecedores de embalagem. Isso eu não falo só da PDV, mas qualquer gráfica. Acho que tem 2 clássicos, tá? O primeiro é, qualquer gráfica, ela vai te dar preço pela quantidade que você vai comprar de um determinado produto. Sim. E aí eu vejo as pessoas cometendo 2 erros. Um é, o cara tem volume, só que ele nem sabe quanto ele usa. Né? Uma pergunta que o nosso time faz para todo cliente é, quantas embalagens em média você usa por mês?
E o cliente muitas vezes acha que a gente está querendo isso para saber se ele é grande, se ele é pequeno, para tratar melhor ou pior. Tudo bem, tem a parte de potencial, mas o que eu quero saber no final é quanto que eu ajudo esse cara a economizar dinheiro e já garantir com que ele não tenha que se preocupar com embalagem. Assim eu também livro o meu vendedor de não ter que ficar fazendo atendimento desse cara todo mês. Porque se a embalagem, presta atenção, se a embalagem, você ganha preço no volume e você usa 1.000 embalagens por mês do mesmo modelo e a empresa de embalagem que te atende faz em 6 vezes no cartão, por que você não compra 6.000, parcela em 6 vezes, que você vai pagar parcelado, e você consegue ter essa eficiência de custo? Você consegue diminuir o custo unitário. Só que a gente volta para o básico. Se o cara nem tem o controle dele de ficha técnica, de nada, provavelmente, mesmo que tenha os pedidos, ele não sabe quanto ele usa por mês. Isso dá uma diferença, porque a gente fala só do valor unitário de embalagem, mas é o valor unitário, é a cotação do produto, é o risco de ter falta de estoque, é o risco de demorar a produção e é o custo de frete quando você não está em São Paulo. Tudo isso poderia ser resolvido. E no meu lado é o tempo do meu vendedor, né? O que eu gosto é que o meu vendedor atende o cara de 6 em 6 meses, mas garante que ele continua ativo na casa. Sim. E o outro ponto é quando a pessoa começa a fazer vários modelos de embalagem. Vários modelos de faca diferente de embalagem. Essa da negociação da embalagem foi um golaço, hein, galera? Porque o que a gente tanto fala sobre estoque? O estoque é ideal que você mantenha um estoque mínimo possível para atender a sua necessidade. Porque assim você melhora o seu fluxo de caixa, assim você melhora a contagem do estoque, entre outras coisas. Quando a gente fala de embalagem, faz muito sentido a gente pensar em uma compra em escala se você tem a oportunidade de negociar forma de pagamento, porque aquela grana que eventualmente estaria aplicada ou talvez você colocaria ali em uma outra aplicação, você tem um custo reduzido de frete, porque você vai pagar o frete uma vez só, você tem um ganho de escala, né? Porra, ao invés de pedir 1.000 embalagens, eu vou pedir 6.000, ou seja, consigo negociar um preço muito melhor e parcelo isso em 6 vezes. Ou seja, eu estou pagando a quantidade que eu uso no exatamente naquele mês. Então, para mim, faz muito sentido isso que você acabou de ensinar, Rafa. Muito bom mesmo. Esse é um ponto que, cara, muita gente erra. Tem um cliente que ele vai toda semana na loja. Aí tem casa a casa. Tem um cara que fala, cara, eu venho toda semana porque eu preciso receber do iFood, enfim, não tenho de onde tirar. A gente oferece soluções, mas beleza, ele quer, mas tem cara que falou, porra, eu não parei para fazer essa conta. Sim. Essa conta de diminuir. Porque as pessoas falam, eu não consigo aumentar o preço pro meu cliente e eu preciso aumentar minha margem de lucro. Se meu cliente não vai pagar mais e eu preciso ganhar mais no final do dia, o único lugar que eu tenho para melhorar é na compra e na eficiência operacional. Sim. Né? Então, isso para mim é bem relevante. E o outro é quando a gente fala das facas diferentes. Eu vejo restaurante que quer ter faca para tudo. Explica pra galera o que é faca. Boa, excelente. Facas são o tamanho das embalagens, o formato das suas embalagens. Então, eu tenho uma porção que é de 200 gramas, uma porção que é de 230, uma que é de outro produto. E tem restaurante que quer fazer uma embalagem para cada produto. Só que com uma embalagem para cada produto, eu diminuo a quantidade de produção de cada modelo. E o que vale no preço da embalagem é o modelo. Então, eu tô comprando 10.000, mas é 1.000 de cada, você vai estar pagando o preço, você vai pagar o preço unitário de 1.000 de cada para essas embalagens. Agora, não. Eu consigo chegar num formato ideal que esse modelo me atende para pelo menos 5 produtos. E aí, ao invés de fazer 1.000, eu vou fazer 5.000. Seu preço vai ser muito melhor. Então, às vezes, você quer enfeitar demais a sua operação. O tempo de máquina, enfim. Como você tem muita eficiência nisso dentro da produção, você consegue colocar preço, né? Exato. Dependendo da quantidade, eu perco mais tempo acertando máquina do que rodando o produto. E aí é linha de produção mesmo. Então, por isso que eu falo, isso não muda de gráfica para gráfica. Nosso mínimo é 1.000 unidades. Aí tem gente que fala assim, cara, mas eu vi em algum lugar que faz 200. Eu falei, você viu o anúncio? Tá, entra em contato e pede o preço. Por quê? Porque não é uma exclusividade nossa, nem a parte boa, nem essa parte meio que negativa. As pessoas, você não quer ajudar o pequeno que tá... Mas não é que eu não quero, a minha máquina é gigante. É que não é gráfica rápida, é offset, né? Exato. A gente tá falando de alta produtividade, a gente tá falando de máquinas que demandam ajuste, etc. Então, precisa produzir em escala, né? Mas essa é a linhagem. Esses são os 2 maiores erros que eu percebo. E o cara comprar porque é amigo do vendedor. Isso também é outra coisa que eu pego muito lá. O cara, pô, gostei desse vendedor. Tá, você gostou, mas você fez as 3 cotações? Para mim é ótimo. Se meu vendedor estiver sendo seu amigo e você quiser comprar dele por isso, é ótimo. Mas agora, tirando do local de vendedor de embalagem e indo pro papel de educador do mercado, cara, tá errado. Você tem que sempre sondar o mercado, você tem que ver o que tá acontecendo para você conseguir, de fato, melhorar a sua margem. E um outro grande vilão
que eu acho que você deve receber muito essa pergunta, que é qual o momento da embalagem personalizada e da embalagem genérica? Sim. Essa é uma pergunta muito complexa, porque tem várias visões que podem ser certas, mas o que eu acredito depende do momento da sua operação e do capital que você tem para investir, Sim. da sua proposta. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, o Jorge da De Pastel. Esse é um cara que em 2019 já começou a fazer embalagem para delivery de pastel. Algo que era pouco falado, foi a nossa primeira embalagem desse segmento. E ele iniciou querendo fazer 10 mil de cada modelo. Nossa. Na época, eu era gerente comercial, peguei o telefone, liguei para ele. Falei, cara, vem cá, você tem certeza que você vai fazer isso? Delivery, o seu pastel vende bem no delivery? Ele falou, cara, não, eu vou abrir minha loja ainda. Eu falei, cara, Nossa! você vai abrir e vai fazer essa quantidade? Aí ele virou, Corajoso, e ele é publicitário, ele tem uma formação boa. E ele falou exatamente tudo que eu precisava ouvir para seguir com a negociação. Porque eu mesmo ganhando dinheiro, eu preferia manter esse cara na genérica. Claro. Porque ele fica na genérica comprando comigo, mas ele não morre. Então ele continua vivo no mercado, gerando emprego e ainda continua meu cliente, do que ele fazer uma única dar uma compra. Porrada e aí depois ele sumiu. E ele sumir. E aí ele falou, Rafa, eu tô com capital, então eu tô com dinheiro pronto para investir. Pastel é um produto que as pessoas associam à feira e não tem nada de errado, mas a gente sabe que a experiência da feira é uma e a experiência que o cliente quer quando compra um pastel gourmet não pode ser a mesma. Ele falou, ou eu entro com boas embalagens para mostrar pro cara que a feira ele pode continuar consumindo, mas o meu produto é diferente e eu agrego valor, ou não vai funcionar. Então assim, ele tinha capital e ele tinha noção de posicionamento da marca dele. É diferente do cara que viu um story de alguém na internet falando que a embalagem é importante ou que comeu no restaurante e a embalagem era bonita, esse cara não tem nem fluxo de caixa. Sim. Esse cara não tem nem mercado validado, ele não tem produto validado, ele não tem região validada. E para isso hoje existem várias gráficas que têm embalagens genéricas que você compra a partir de 50 unidades. 100 unidades com artes muito legais. Então o que eu falo, cara, não tem fluxo de caixa, não sabe se o produto vai bem, se a região vai bem, não tem problema você começar com uma embalagem genérica e aí, pô, funcionou, foi bem, agora eu faço a transição. É muito, muito menos pior do que se você começa com uma embalagem personalizada, percebe que a sua operação não vai bem e aí você volta para genérica. Porque quando você sai de uma genérica e vai para personalizada, você dá um upgrade. Quando você sai da personalizada e desce para genérica, o cliente fala, esse restaurante não deve estar bem, né? Você viu que a embalagem mudou. Deu um downgrade aqui, porque ele tá apertado, né? Não vem mais a marca dele. Então, eu falo para as pessoas, é super importante, mas não tenham pressa. No final do dia, vocês conseguem usar ser pequeno a favor de vocês. Se você é pequeno e não consegue personalizar a embalagem, entre uma gráfica rápida, personaliza 1000 folders contando a sua história. Fala, cada pedido seu é uma construção do nosso sonho e nós queremos melhorar suas embalagens. Toca onde grandes redes não conseguem tocar. Manda recado à mão. Eu escuto de restaurante pequeno, eu não tenho tempo. Eu falo, quantos pedidos você faz uma noite? 40. Eu falo, cara, você não tem tempo de escrever, deixar o post-it pronto antes. Sabe, eu adoro vender embalagem em alta quantidade. É uma maravilha. Uma única venda, eu ganho bastante. Ao invés de eu vender embalagens de 100. Mas eu preciso ser responsável com o meu mercado e entender que se eu quero que a minha empresa cresça, meus clientes também precisam continuar crescendo e vivos ao longo do tempo. Então, cuidado com o seu momento de fazer a transição da genérica para a embalagem personalizada. E menor sentido isso, né? Ele pode fazer isso tudo antes do movimento começar, ele pode deixar essas caixinhas prontas ali. Se ele quer chamar a pessoa pelo nome, a única coisa que ele vai ter que escrever no momento da entrega é o nome, o resto da mensagem já está escrito. E a gente precisa pensar em oportunidades que a gente vai criar para viabilizar as coisas que a gente tem que fazer, né? Fazer o seu melhor com o que você tem naquele momento. E para mim também, Rafa, faz muito sentido isso que você trouxe, que é uma maratona ali de 42 quilômetros, né? Ele começa pelo primeiro quilômetro, então, nesse primeiro momento, se eu não tenho ainda capacidade financeira de investir, se eu não tenho produto validado e etc., eu posso sim começar com um passo menor. Exato. E aí depois, à medida que eu vou evoluindo, eu vou trazendo mais valor para o meu produto. No caso desse cliente de pastéis que você contou aqui, era um outro preparo, uma outra grana para investir, o cara tinha grana para perder, então, enfim. Tomou risco. Faz muito sentido tomar esse risco, né? Agora, o último assunto que a gente vai abordar aqui, Rafa, porque já passou voando aqui o nosso tempo, foi muito rápido essa aula que você está dando aqui para a gente hoje, que legal, eu estou curtindo muito, aprendi muito aqui já com você hoje. Eu quero que você traga o seu podcast, falando de delivery. Como é que foi a ideia de criar esse podcast? Eu te assisto, você já entrevistou muitos caras gigantes do mercado, já entrevistou outros caras também super comuns.
como é que você está lidando com esse ativo que você está criando? Como é que você está lidando com essa oportunidade dos operadores de delivery melhorarem ali, escutando esse podcast? Me conta um pouquinho mais sobre ele. Legal, E já muito bom. convida a galera também para escutar seu podcast. Boa. Quem não conhece ainda, é só digitar em qualquer plataforma. Falando de delivery, vocês vão encontrar, inclusive te convidar, porque eu falo, eu tive que... Primeiro eu te convidei pra live, você aceitou 2 vezes. Eu vim aqui pra poder te fazer o convite. Então, conseguir bater sua agenda quando você estiver em São Paulo. Obrigado, vai ser amigo. um prazer. Vai ser um prazer é uma também. missão que você tem, porque que eu falei aqui no início do episódio, você foi um dos primeiros caras, acho que foi o segundo ou terceiro cara que eu fiz live, Que né, legal. na vida. Então, assim, tem uma gratidão imensa e quero atualizar esse papo lá no Falando de Delivery. Tá bom. Mas o Falando de Delivery, como eu falei resumidamente, ele nasce de uma deficiência do mercado de educação, principalmente focada em gestão, que eu olhava bastante, sempre olhei para esse pilar de gestão de pessoas, de marketing, de vendas, muito além do produto ou de uma operação de cozinha, que eu não tenho experiência nenhuma, mas também com uma deficiência de diferenciação da PDV. Sim. Quando a gente surge com o Falando de Delivery, a gente percebe que a ascensão dele ia ser maior do que a gente imaginava. Era para ser quase que um departamento da empresa de embalagens. Então, a gente percebe que criou-se, de fato, uma marca nova e que ia ter um crescimento. Então, a gente separa. Hoje, a PDV, ela faz parte da iniciativa como um todo, mas ela entra como uma patrocinadora. O iFood tá com a gente desde o episódio 1, algo que deu muito peso para nós começarmos. E o que contribuiu muito foi minha rede de network. Então, no final do dia, eu sempre tive a felicidade de ter pessoas que, de alguma forma, por algum motivo, acreditavam em mim, confiavam em mim, ao ponto de falar, cara, eu vou atrelar meu rosto com você, eu não tenho problema nenhum. E aí eu brinco que a gente passa por cada temporada com alguns pilares fundamentais. Então, eu tenho um big name, que normalmente é alguém de alguma rede, alguém que tem muito resultado do mercado. Sim. Eu tenho alguém do setor de tecnologia, de soluções, que vai aproximar o dono de delivery. Eu falo, cara, você entende de e-commerce? Ele fala, nunca vi isso na vida, mas ele vende pelo iFood. No final do dia, comércio eletrônico, você está vendendo online. Sim. Então, o dono de restaurante, ele precisa se aproximar da tecnologia, não é o futuro, já é quase que o passado. E eu trago essas pessoas e trago pessoas de jornadas comuns. Que o faturamento desse cara, ele não é um faturamento de milhões ou bilhões. Às vezes ele está faturando 150 mil. Só que ele começou exatamente como a maioria dos brasileiros estão começando no delivery. Na garagem, no apartamento, dentro de casa. Sim. E 100 mil, 200 mil para esse cara é um resultado de se respeitar muito, né? Porque às vezes bate a crença limitante. Eu já entrevistei marcas, por exemplo, uma das mais emblemáticas para mim, eu acho que é um marco pro Brasil, é o Jorges, fundador da Oakberry, acabou virando meu amigo pessoal e, cara, quando você vai olhar a história da Oakberry, em 9 anos, os caras estão faturando 200 milhões de dólares com 800 lojas em 50 países. Você vai olhar isso, só que é muito legal, a história é muito bonita, só que o cara que tá começando na garagem de casa, ele fala, cara, esse cara tá muito distante de Ele não mim. se conecta com isso. E aí, a Verdade. nossa missão como Falando de Delivery é justamente fazer o cara Vai ser vir muito mais inspirador do que qualquer outra coisa. do que né? prático. E aí, qual que é a nossa missão? É fazer o cara vir para querer entender o que aconteceu com a Oakberry, mas ele ficar por quem tá na jornada, no dia a dia, que ele vai olhar o episódio e falar, cara, esse cara passou mês passado porque eu tô passando esse mês. Como que ele resolveu aquilo? Que legal. Né? E aí, onde eu entro, é um ativo. A gente, graças a Deus, conseguiu construir esse movimento. Sim. Não pretendemos ir para o mercado de educação em loco, vamos dizer, mais profundo, que é a consultoria, a mentoria, o mastermind. Sim. Não é algo que, nesse momento, passa pelo meu radar. O que a gente quer se propor é conectar boas marcas com os restaurantes, fazer essa curadoria. Eu também acabo sendo porta-voz dos restaurantes dentro de algumas dessas marcas. Sim. Dá clareza e guia, mas principalmente eu falo que é a luz vermelha na cabeça do restaurante. Então, eu não quero que o cara assista e saia aplicando nada sem ter profundidade, porque o convidado tá me falando no contexto dele. Mas eu quero que o cara assista o podcast aqui e fale, cara, o Rafinha falou de 3 cotações, o Rafinha falou de quantidade... Aí ele vai Deixa conversar eu entender com um pouco mais sobre isso. Deixa eu me aprofundar nisso, né? Exatamente. E Cara, aí ele vai que procurar legal o isso que você tá especialista. falando. Você falou uma coisa muito foda, ô Rafa, que é assim, às vezes a gente pega um trecho de uma conversa, ou às vezes a gente pega ali uma conversa, e aí a gente, sem olhar para o nosso contexto, porque, porra, vamos lá, eu tô hoje gravando com você em São Paulo. A gente pega um operador aqui de São Paulo que tem uma marca legal. Pô, o cara faz numa noite 3 mil hambúrgueres.
Cara, como é que eu vou pedir pro cara que tá no interior do Ceará aplicar as mesmas coisas e esperar que ele tenha o mesmo resultado? É óbvio que não vai acontecer. Eu tenho mercados diferentes, eu tenho marcas diferentes, eu tenho contextos que são muito diferentes. Mas ainda assim, a gente entende que princípios, a gente entende que bons insights podem fazer com que ele possa se desenvolver, que ele possa traçar estratégias e assim ele possa ir evoluindo, observando o que outras pessoas fizeram e que deu certo ou ainda que deu errado, né? Exato. Eu trouxe o caso do pastel porque o Jorge, ele empreendeu pela oportunidade. Aham. A família dele já tem um negócio, ele estava trabalhando, não queria mais trabalhar para os pais, falou, vou montar. Mas ele veio pela oportunidade. Sim. É totalmente o contexto de... Eu tenho um grande amigo que mora na Bahia, o Jackson, que ele era pela necessidade. Esse cara, ele rodava de Uber o dia inteiro e de noite ele tocava o delivery do apartamento dele. Cara, não dá pra comparar. Não dá. E não dá pra querer aplicar, eu falar pra esse cara, olha, o Jorge de Pastel faz muito sucesso, a pastelaria dele é muito badalada e ele começou com embalagem personalizada. É outro contexto. E as pessoas precisam ter essa percepção quando escutam conteúdo. Escuta e traz pro seu momento. E uma coisa que eu provoco muito, Marani, que foi o que de fato fez eu conseguir acelerar tanto no PDV quanto no Falando de Delivery, foi também ter momentos de olhar para outro mercado. Sim. De olhar para uma marca de roupa, por exemplo, vou olhar para uma reserva, vou ler o livro do Rony. O que o Rony fez na moda que eu consigo fazer no delivery? O que uma empresa de carro tá fazendo que eu consigo trazer para dentro do meu negócio de vender comida? Porque é quando a gente fura a bolha. É quando a gente, de fato, inova. Inovar não é fazer o que todo mundo está fazendo. Isso aí é se inspirar, é acompanhar a tendência e tá tudo bem. Inovar é a gente trazer algo novo para o nosso setor. Esse processo se chama transferência de domínio. E eu faço com muita, muita frequência. E que legal isso que o Rafa trouxe, né? Observar outros mercados. Muita gente tem um pouco de dificuldade nisso, que é, porra, pra que eu vou no Vetex Day? Os caras não estão falando de alimentação, o cara tá falando de business, o cara tá falando de inovação, o cara tá falando de empreender. Você vai observar o que ele fez, entender o que faz sentido você trazer para o seu negócio e aí você consegue inovar mesmo. Um ponto rápido o Falando de Delivery, no final do dia, pouca gente vai conhecer, mas ele é uma modelagem de um movimento chamado Bora Vender, que inclusive eu tenho tatuado do Alfredo Soares, onde a Vetex, que é uma plataforma de e-commerce, uma das maiores do mundo, cria um movimento de educação para primeiros empreendedores. Esse cara entra no mercado, se educa através do Bora Vender e fala, cara, eu quero um dia usar Vetex. É quase que o Falando Delivery. A gente pega uma empresa de embalagem, coloca ela com uma marca de movimento no setor de educação. Se esse cara aprende comigo por reciprocidade, ele quer comprar embalagem comigo porque ele fala, pô, o preço é igual da outra gráfica. A outra gráfica não faz nada por mim. Essa aqui tá me ajudando a me educar, a me capacitar. Isso eu tirei de um mercado que eu jamais ia olhar, que é o mercado de tecnologia. Eu tô dentro de uma indústria gráfica. Eu só sei máquina, papel e tinta. Se eu não furasse essa bolha, eu não ia ter aprendido. Que legal isso, Rafa. Galera, se você quiser continuar esse papo com o Rafa, deixa o seu Instagram pra galera te seguir. Deixa o Instagram das suas outras empresas. Fica à vontade aí, cara. Legal. São 3 Instagrams aqui, tá? O primeiro é o da PDV, PDV Print Embalagens, foi onde tudo começou. Hoje apareço muito pouco por lá, mas a gente posta bastante conteúdo. O segundo, para mim, é o principal desse papo, é o Falando de Delivery. Então, principalmente no YouTube, no Instagram, no Spotify, a gente movimenta bastante. Só que ele é um canal que a gente foca muito no conteúdo em si. E o terceiro é o meu canal pessoal, rafaelsoares.cx. Inclusive, CX de Customer Experience, experiência do cliente, que eu acho que é um dos temas mais relevantes para um delivery. E lá você consegue acompanhar os bastidores, eu respondo caixinha de pergunta, eu mostro de fato o meu dia a dia, consigo me conectar com as pessoas. Galera, segue o Rafa aí agora, continua o papo lá, acompanha o podcast do Rafa. Irmão, obrigado pelo carinho, pela amizade, pela nossa parceria. Tamo junto demais e obrigado pela aula que você deu aqui hoje pra gente. Imagina, Marani, eu que agradeço. Um abraço pra todo mundo. Pega esse episódio, compartilha no grupo de WhatsApp, porque se você tá empreendendo e não participa de nenhum grupo de WhatsApp, você tá empreendendo errado. A jornada é muito solitária pra você estar sozinho. Pra você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.